No dia do meu nascimento, no dia 10 de dezembro de 1990, a minha mãe ela teve muitas complicações no meu parto. E naquele exato momento que o médico me tirou ali da minha mãe, naquele exato momento, ele disse que talvez não existiria a possibilidade, né, de eu ter vida. E quando o médico me tirou ali, me colocou no outro quarto, a minha mãe ela fez uma oração ao Senhor. E naquele exato momento ela fez um voto a Deus, que se Deus me devolvesse a vida, ela iria me levar para a igreja e eu seria uma cantora. E ela nunca ia deixar eu sair da igreja para que eu só cantasse, para que eu louvasse, que eu fosse uma cantora. E naquele exato momento onde ali não existia vida, Deus ele me devolveu a vida, através daquela oração que ela fez e através daquele voto que ela fez ao Senhor. E a partir daí, então, eu cresci na igreja, louvando e exaltando o Senhor e sempre ouvindo as promessas de Deus, que eu era escolhida desde o ventre da minha mãe e que eu seria cantora. E quando eu completei, e os tempos foram passando, e eu sempre louvei ao Senhor, mas eu ainda não tinha composições, músicas próprias. E quando eu tinha 25 anos de idade, eu fiz uma oração ao Senhor, não duvidando, mas pedindo uma confirmação a Deus, que se fosse da vontade do Senhor e que realmente eu nasci mesmo para cantar e que realmente era para mim ser cantora, que Deus então abrisse a minha mente para que Ele me desse canções, porque eu não via condições para poder ser cantora sem ter uma música. E naquele exato momento Deus abriu minha mente, foi instantâneo, porque Deus viu a minha necessidade e para provar a minha fé que as promessas eram verdadeiras. E naquele exato momento Deus começou a me dar músicas. E a partir daí então, já tem 10 anos que eu componho muitas e muitas músicas. E quando Deus me deu essa canção, Donos de Tudo, eu ainda não tinha parado para prestar atenção na letra dessa canção. E o tempo foi passando e eu nunca perdi a melodia dessa canção. E quando eu estava na minha casa, escolhendo uma música para me poder gravar, e eu lá na minha pasta, analisando e escolhendo as músicas, eu me deparei com essa canção, Dono de Tudo. E eu fui prestando atenção em cada letra dessa canção. E eu observei que essa canção, ela não é uma canção. Essa música, ela é uma oração. Porque quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, nós só lembramos de pedir a Deus coisas materiais, coisas que são visíveis, que são possíveis a nós. Mas essa oração, ela é uma oração muito especial. Essa canção, ela é uma oração muito especial. Porque ela simplesmente, ela demonstra a nossa pequenez diante do tamanho grande que Deus é. E ela fala uma parte muito importante que tocou muito no meu coração e eu sei que vai tocar no seu coração. Que fala: eu quero conhecer tuas grandezas, ó meu Deus, os teus mistérios revelar a mim que sou pequeno. E quando nós nos entregamos diante de Deus e revelamos o nosso tamanho, é porque nós estamos entendendo a grandeza de Deus. Nós estamos falando: Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é dono de tudo. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Então, se tem algo que eu tenho que pedir nas minhas orações e que nós precisamos pedir, é para que Deus revele a nós as suas grandezas e as suas maravilhas. Porque as maravilhas e as grandezas de Deus, elas são muito maiores do que as bênçãos materiais.
As grandezas e as maravilhas de Deus, elas não se comparam com o que nós vivemos aqui na terra. Não chega nem ao nosso entendimento o que são as maravilhas e as grandezas do nosso Deus. Então, diante das nossas orações, nós precisamos fazer essa oração diante de Deus. Porque muitas das vezes, se nós não sabemos pedir, faça essa oração diante de Deus. Se por muitas das vezes você chegou diante de Deus e não soube o que pedir a Deus, faça essa oração. Que eu creio que essa oração Deus me deu, mas não foi somente para mim, foi para todas as pessoas. E eu sei que essa oração foi feita para que você também, diante de Deus, quando você dobrar os seus joelhos, você clame a Deus e peça para que Ele se revele a você que é pequeno, a mim que sou pequeno, mas Ele é grande e Ele é o dono de tudo. E eu escolhi esse nome, Poliana Rosa, em homenagem à minha mãe, que ela, naquele exato momento, quando ela pediu a Deus para me devolver a vida, talvez ela não esperava esse momento, mas chegou esse momento e eu quero homenagear ela e agradecer ela por ter feito essa oração, e eu estou aqui para agradecer ela. Muito obrigada.